Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Estão seguindo as videoaulas direitinho? Que bom! Quem está sendo bem disciplinado está conseguindo aprender, né, sem atropelar nenhuma disciplina. Por isso, agenda, segue o horário, faça as aulas, né, no dia correto, porque assim você vai ter ainda um tempo livre de descanso. Combinado? Então, nós estamos estudando os continentes América e África. No continente americano, na última videoaula, quem não assistiu, volta lá, nós estudamos sobre as variações dos climas e também da vegetação no continente americano. Então, hoje nós vamos fazer o mesmo estudo, mas no continente africano, conhecendo então sobre a África, né, os dois aspectos naturais do clima e relevo, clima e vegetação. Bom, vocês devem estar lembrados que toda vez que eu vou falar então sobre clima, eu preciso lembrar onde está localizado a região que eu estou estudando, no caso, a África, no planeta. Qual é a localização geográfica da África? Nós já falamos, né, que a África é cortada por todas as linhas imaginárias, linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e até pelo meridiano de Greenwich. Ela está localizada bem no centro, né? Quando a gente olha no mapa, bem no centro do mapa, ou seja, na faixa, né, central do planeta. Por isso, a África apresenta uma grande diversidade, tanto de clima quanto de vegetação. Quando vamos falar sobre essa variedade de plantas, a gente tem que lembrar que o clima é um elemento que influencia. E se ela está localizada bem nessa parte central, o continente africano recebe muita luminosidade, também muita formação de massa úmida, e ele vai, por causa disso, né, ter essa variação de clima, o clima é o resultado da interação desses elementos, massas de umidade, localização geográfica, o relevo, né, a existência da água. Interagindo todos esses elementos, a gente tem os climas, tá? E esses climas, interagindo entre si, vão, né, criar uma paisagem natural bem específica para cada clima, ou seja, para cada clima um tipo de planta. E aí nós chamamos, né, quando eu faço a interação do clima, do relevo, da hidrografia, eu tenho a formação dos chamados domínios morfoclimáticos. O que são domínios morfoclimáticos? Podem ler comigo? São áreas em cuja extensão predominam determinadas características ambientais. E essas características é o resultado da interação do clima, do relevo, do solo, da vegetação, da hidrografia e da geologia. Então, aí você tem. E é isso que eu chamo de domínio morfoclimático. Então, são áreas em cuja extensão eu vou encontrar um tipo característico de vegetação, que é o resultado da interação do clima, relevo, solo, hidrografia, tá? E geologia. A geologia é a característica natural da formação daquela área, daquele solo. Onde está, então, em que zona climática está o continente africano? Quando você olha aqui, a maior extensão do continente africano está na zona climática tropical. Daí, o clima tropical vai ser o que vai predominar em grande parte dessa faixa aqui, ó. Vamos ver aqui. Olhando, então, que climas eu tenho? Eu tenho que lembrar que eu tenho o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, que se estende do leste ao oeste, é uma faixa muito longa, pega o chifre da África, tá? Então, o chifre da África também é dominado pelo deserto, daí eu tenho um clima bem, né, um clima que chama bastante atenção, que é o clima desértico. Qual a característica? Não há chuva, né? Extremamente seco. A vegetação não existe se falta água. É quente por quê? Porque os raios solares vão chegar na superfície arenosa, que é por areia, a areia é mais clara e reflete o calor rapidamente. Então é bem quente durante o dia. Não vai ter nuvens, a atmosfera vai ser bem limpa, o céu bem limpo. Por que limpo? Porque não tem nuvem, não tem umidade, não vai formar aquelas nuvens carregadas de umidade. Então vai ser extremamente quente durante o dia e por não ter nuvem para segurar o calor vai subir e vai ganhar altitudes bem elevadas. Quando chega a noite, não tendo calor, a temperatura cai drasticamente. Então, o calor fica durante o dia e o frio à noite, característica do clima desértico. Extremamente quente durante o dia e extremamente frio durante a noite. As áreas próximas, eu gosto sempre de lembrar,
próximo a um deserto, a área vai ser ainda mais seca. Aí a denominação de ser o quê? Semiárido. Então, essa faixa que você está vendo aqui, ó, 4, tá vendo? Desde aqui, no chifre da África até abaixo do Saara, é uma região de clima semiárido. Ao contrário, aqui vai ter chuva no verão. Uma chuva menor quantidade, mas tem chuva. Não é seca, ela é semi-seca, semi-árida. Depois eu tenho a linha do Equador. Você lembra que associamos a localização geográfica ao clima. Essa faixa que você está vendo vermelha é de clima equatorial, por causa da existência ali da linha do Equador. Significa que é a porção do planeta que recebe mais luz solar. Se tem mais luz solar, também, além de ser temperatura sempre alta o ano todo, aqui eu vou ter a umidade que vem da água aquecida do Oceano Atlântico, da água aquecida do Oceano Índico, vai fazer com que chuvas ocorram mais nessa região. Calor e chuva é uma área propícia para existir floresta. Aqui eu vou ter a floresta equatorial, tá? Região de floresta equatorial, clima equatorial, floresta equatorial. Floresta como a nossa Amazônia. Árvores bem altas, árvores que, né, a copa das árvores se encontra em forma chamada dossel, né? Também você vai ter a subfloresta que abaixo daquelas árvores bem grandes tem árvores médias, tem arbustos, tem vegetação rasteira, tá? É a característica de uma vegetação equatorial. E eu vou ter essa faixa que você está vendo a cor lilás, que é a faixa entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Consegue entender? Na faixa de clima tropical, que eu falei anteriormente lá, a faixa, né, a zona climática que se estende maior parte da África, então também eu tenho uma porção aqui de terras dentro da faixa de clima tropical. O clima tropical tem duas estações bem definidas, o inverno e o verão. A primavera e o outono é difícil a gente perceber, né, as mudanças, mas o verão e o inverno são bem mais fáceis, né, de você perceber. Por quê? O inverno é quando vai ter mais chuva, nessa faixa que eu estou dizendo aqui, ó, lilás. O verão é quente e chuvoso, mas quando chega o inverno é frio e seco, não chove, tá? Então eu tenho uma extensa faixa que pega, né, desde a costa leste até a costa oeste da África, dominada pelo clima tropical. Qual é a vegetação? Vegetação tropical, que é o que chamamos aqui no Brasil de Mata Atlântica, e lá nós vamos chamar de floresta tropical, ou, né, aqui nessa porção nós vamos chamar aqui a vegetação típica aqui de savana, tá? Então eu vou encontrar em toda essa faixa tropical, onde tem água, floresta tropical, que é a Mata Atlântica, mas onde tem menos água, que vai acontecer muito nessa faixa aqui, essa região toda aqui é a savana. A savana é o que nós chamamos no Brasil de cerrado. Savana, cerrado. Tem a mesma característica. Que característica é essa da savana? O solo todo é coberto de gramíneas. As árvores, como elas vão ter água só no verão, elas não crescerão tanto quanto das áreas de clima equatorial. Então, são árvores de médio porte. Só serão árvores maiores à beira de rios. Mas, no geral, são árvores de médio e baixo porte, troncos retorcidos, né, e uma grande variedade de frutíferas, o que garante a alimentação de muitos animais que vivem na savana africana. A savana africana é muito famosa por causa dos animais exóticos encontrados apenas ali na África. A zebra, o rinoceronte, o elefante, o leão, né, e uma infinidade de outros animais que a gente, né, assiste, vê em filmes, em documentários. Eles vivem aqui na savana africana. Então veja aí, ó, eu já falei do clima, ó, desértico, semiárido, tropical, equatorial, tá? E vamos agora nesse extremo aqui, a cor marrom no norte e também no sul. Aqui no norte, banhado pelo mar Mediterrâneo. Por isso que o clima que está nessa porção extrema aqui do norte é chamado também de clima mediterrâneo. Olha que legal. O clima mediterrâneo também é bem típico, por isso essa diferença, né? Aqui o verão, nessa faixa, vai ser quente como todo verão, porque pega bem insolação. Só que vai ser seco, ou seja, não chove. E o inverno faz o contrário. Fica bem frio, mas fica bem chuvoso, bem úmido. Essa é a característica do Mediterrâneo. O Mediterrâneo tem um verão quente e seco e um inverno frio
e úmido, ok? No extremo norte da África e no extremo sul, bem aqui na cidade do Cabo. Você viu que só sobrou apenas essas manchas aqui verde, que representa o quê? O clima que a gente chama temperado, bem na porção central, né? Mas aqui no sudeste e aqui também no sudeste e no nordeste. Essa região em verde representa o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele é a região que tem as 4 estações bem definidas. O verão é quente com chuva, o inverno é frio, mais seco, a primavera bem florida, bem verde, e o outono onde tudo, né, vai ficar desfolhado. São características bem marcantes do clima mediterrâneo. 4 estações bem definidas. Então, veja, esses são os climas da África. Vamos repetir comigo? Mediterrâneo, semiárido, desértico, aqui essa faixa também semiárida. Aqui no deserto, aqui você lembra do deserto do Kalahari? Aqui eu tenho, então, o clima desértico e o semiárido também. O lilás é o tropical, o vermelho é equatorial e o verde o temperado. Vamos ver agora a vegetação? Então, associando. A vegetação no clima mediterrâneo é a vegetação mediterrânea. A vegetação que você tem aqui, ó, na faixa de clima desértico, é uma vegetação desértica que eu já falei. No clima equatorial, a vegetação é floresta equatorial, ou também chamada floresta úmida, floresta pluvial, tem nomes diferentes. Eu tenho aqui, ó, na ilha de Madagascar, que não apareceu no mapa anterior, aparece aqui, ó, a ilha de Madagascar, que é essa maior ilha aqui na costa leste da África, ela tem, como ela está cortada aqui pelo Trópico de Capricórnio, mas também está perto da linha equatorial, ela tem um clima equatorial na costa leste e tropical na costa oeste. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, os domínios africanos, então, ou seja, os tipos, né? Lembra que eu falei há pouco? Domínio são as áreas que apresentam características vegetativas próprias, onde interage ali o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia e a geologia. Então, vamos ver o domínio mediterrâneo. Né? Você tem árvores de médio e baixo porte, arbusto e geralmente em regiões mais acidentadas. Tá vendo aqui? Você pode encontrar a oliveira que dá, né, azeitona, que é típica da região lá do Mediterrâneo europeu. O clima, então, aqui a gente falou dá arbustos, árvores típicas, o carvalho, os maquinhos, os pinheiros. Os animais que eu encontro nessa região são lobos, lebres e cabras, tá? A fauna e a flora são bem diversas, mas a flora caracteriza, né, por árvores de pequeno porte e animais também de pequeno porte. Os desertos africanos, né, onde estão o clima desértico e o semidesértico ou semiárido, a vegetação eu já expliquei. Né? Você tem pequenos arbustos, como você está vendo aqui, os animais também típicos de deserto, né? Só em áreas de oásis que você vai ter uma vegetação mais densa. O deserto é uma vegetação caracterizada, então, como esporádica, só quando, né, aparece alguma água por perto que vai nascer. Não tendo água, não tem planta. Né? Você tem as cactáceas que podem aparecer nessas regiões, que as cactáceas conseguem sobreviver aos longos períodos sem água. E os animais típicos do deserto são os répteis, insetos e roedores. Temos também os domínios africanos conhecidos como o semiárido ou Sahel, né? Que você tem lá no seu positivo, lá na página 17, você vai encontrar lá o domínio semiárido do Sahel, que é uma vegetação, que é uma área transitória entre o deserto e a área equatorial. Tá vendo? Essa faixa toda aqui é o domínio do Sahel. Então, coloquei aqui para você ver. Ó. O Sahel é essa faixa que fica entre o deserto do Saara e a região, né, da floresta equatorial. Então, é uma vegetação de transição. Você vai encontrar nesse Sahel, então, gramíneas, perto de onde tem água, mais árvores, tá? É a faixa de transição. As estepes, né, que é a vegetação rasteira, é essa vegetação aqui do Sahel, chamada estepes, tá vendo aí? O que caracteriza? Gramíneas, que vão cobrir a grande parte, pequenos arbustos, formações arbustivas, vai faltar água, porque vai chover somente no verão, né, como eu expliquei, né, e ali é muito usado como gramínea para atividade pecuária. Eles usam muito criar cabras, aproveitando essa característica de ter uma vegetação nativa dominada por grama.
A savana, que a gente falou que parece com o cerrado nosso, é caracterizada então, porque ela está numa faixa de clima tropical, chuva no verão, o inverno é seco. Aqui você está vendo uma paisagem de verão, porque você vê que está tudo verdinho. E alguns animais típicos da savana, a zebra, o rinoceronte, o elefante, tá? Então, árvores de médio porte, arbustos que cobrem, né, basicamente toda a superfície e gramas, como você está vendo também. As chamadas florestas africanas, né, ou florestas tropicais também, como são chamadas. Savanas, então, como falei, está numa faixa de clima tropical, características de árvores de pequeno e médio porte, muito espaço vago coberto por gramíneas, né? Os animais típicos já citei, leão, elefante, zebra, rinoceronte, né? O solo é aproveitado para desenvolver essa atividade agropastoril, ou seja, pequenas comunidades que cultivam seu alimento e também criam os animais, aproveitando essa característica da vegetação. Ok? Então, com isso, a gente fecha também, né, os tipos de clima e vegetação de onde? Da África. Lembra que eu falei? Vamos recordar aqui olhando o mapa? Floresta equatorial, né, que é a floresta parecida, igual à floresta amazônica, densamente, onde eu encontro uma riqueza, uma grande variedade de árvores, de grande porte, médio porte. Aqui também eu vou ter a bacia do Congo, lembra? Então vai ter muita água, né, por causa da bacia do Congo, e vai ter muita umidade que vem do Oceano Atlântico. Aí chove muito, a floresta, e o calor por causa da localização do Equador. Tropical, onde eu tenho a savana, que a gente acabou de ver. O Sahel aqui, ó, que é a região de transição entre o deserto e a região equatorial. A vegetação mediterrânea, tá? Aqui no extremo norte e no extremo sul, é o que forma, então, os tipos climáticos e também os domínios. Domínios o quê? Morfoclimáticos, que a gente falou lá no início, ó. Os domínios morfoclimáticos, que são áreas onde predominam determinadas características ambientais. O ambiente é o resultado da interação do clima, do relevo, do solo, da vegetação, da hidrografia e da geologia, da característica, né, ambiental da savana, da floresta tropical, do deserto, da área mediterrânea e também da área desértica. Entenderam direitinho os climas e os domínios morfoclimáticos africanos? Muito bem. Agora que nós finalizamos, então, você já pode marcar como tarefa. Eu vou anotar aqui também, porque eu vou querer, né, cobrar a página 18. Então, estou anotando aqui, ó, tarefa de hoje, dia 15, tá? Foi a página 18. E também você pode fechar a unidade na página 23. Estou anotando também, página 23 e 24, ok? Na próxima videoaula, eu farei a correção dessa tarefa. E para isso, eu quero que você, então, faça e pode colocar lá na nossa sala de aula de geografia, oitavo ano. Vocês podem colocar lá a tarefa para eu dar o visto, ok? Então, eu estou marcando aqui dia 15/6. Quero que também você olhe o seguinte. Quando eu falei para vocês sobre hidrografia, lá na página 21, tem um desenho bem interessante aqui, ó, na página 21. Está mostrando o Lago Vitória, que a gente falou sobre, né, um rio, o Lago Chad, que fica lá, um dos únicos locais do deserto do Saara que apresenta água em abundância. Ele está desaparecendo. Quer que você leia aqui para você ver, ó, por causa das atividades agrícolas, por causa da captação da água do lago, né, de forma descontrolada. Há uma imagem muito interessante mostrando, ó, está desaparecendo em razão das ações antrópicas, ou seja, ações humanas. Como o continente sofre muito, né, pela pouca água que existe em algumas regiões longas, né, muito semiárida, então quando tem lago eles fazem a captação de forma descontrolada e desmatam nos seus arredores, e aí você vê nessa imagem de satélite como é que o Lago Chad, né, e outros lagos como Vitória também, têm sofrido com a ação humana, que é um problema ambiental gravíssimo. Ok? Lê e na próxima videoaula eu vou fazer a correção e já vou marcar na próxima videoaula, né, para a próxima semana eu marcarei também o CA.
Para a próxima aula, só essas que eu dei, essa tarefa. Depois eu vou marcar o livro de atividade. Tchau e até a próxima videoaula.